Gente, então eu tô contando um pouquinho da minha experiência com crianças, com jovens, né? No Aikido, né? Que eu disse, né? Que eu treinei muito tempo em um dojo que tinha como tradição ensinar Aikido para as crianças. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o machismo e como esse machismo, né, das artes marciais, ele pode acabar, né, influenciando as crianças. Eu sempre me preocupei muito com isso. E então, nos dojos em que eu estive e quando eu tinha contato com jovens, com adolescentes, eu conversava com eles, né? Eu tentava passar para eles a importância de se refletir, de se não pensar e não ver o Aikido como o sensei como Deus, tá? Se criar uma crítica, uma leitura crítica do sensei, e eu sempre fiz questão de falar para os jovens, as crianças, os adolescentes que eu tinha contato, que eu achava o mundo do Aikido muito machista e que era importante que eles entendessem que isso é ruim, né? E que o sensei não é Deus, né? E que o Aikido, ele te ensina autonomia e reflexão, coisa que muitas vezes que você não vai ver no dojo. Você vai ver no dojo e você vai ver o sensei falando exatamente ao contrário, né? E mostrando exatamente ao contrário, a dependência mental e emocional, tá? Mas eu sempre fiz questão de quando eu tinha acesso ao contato com jovens e com adolescentes treinando comigo, eu sempre fiz questão de passar para esse jovem a importância de que ele fosse crítico e que ele visse o sensei com olhos críticos, não acreditasse em tudo o que o sensei diz, porque o sensei é machista. Eu sempre fiz questão de falar isso, deixar muito claro, tá? Então, eu sempre gostei muito do pessoal mais jovem, porque o pessoal mais jovem não era tão insuportável quanto os adultos do Aikido, tá? Então, assim, os adolescentes, eles são mais arejados, eles são mais puros, tá? Então, eu acabei fazendo alguns amigos adolescentes, tá? Eu me sentia melhor com eles, tá? Do que com aquela velharada lá do Aikido, tá? Velharada que eu tô falando é gente da minha idade, inclusive, tá? É, eu não me dou bem com o pessoal do Aikido, vocês sabem, né? Vocês sabem, isso é. Isso é. Eu gosto da arte, mas eu não me dou bem com o pessoal do Aikido. Foram anos e anos, né? É uma gente chata, é uma gente chata, tá? Quando eu encontrar alguém legal no Aikido, eu falo pra vocês. Até agora é uma gente chata que tem uma mente da idade da pedra, tá? É mais ou menos isso. Eles estão aqui no período medieval. Então, eu fiz amizade com jovem, tá? Eu fiz uma amizade com jovem nesse dojo, né? Que tinha aula com crianças. Ele começou a treinar com a gente. E eu me preocupava muito com ele, tá? E uma vez eu tava treinando pra vocês verem como é que as coisas são, hein? Olha o absurdo. Por isso que eu falo, se você põe um filho no dojo, você tem que ficar esperto, tá? Você tem que ficar esperto. Então, aquele dojo que eu fiquei muito tempo era horrível. Realmente era horrível. Não sei como é que eu fiquei tanto tempo, né? Um dia eu tava treinando com esse menino, esse adolescente, ele já tinha passado pra nossa turma, tá? Turma de adultos. E eu vi que o pescoço dele tava todo vermelho, tá? Tava todo vermelho. Eu falei, eu chamei ele no canto e eu perguntei pra ele, falei, o que aconteceu? Por que você tá todo vermelho? Sabe o que ele virou pra mim e falou? Eu tô vermelho porque o pessoal treina comigo e me lança de qualquer jeito. Então começou a machucar ele. Ele começou a machucar. Entendeu? Gente, faixa preta. Aí eu falei, quem que tá treinando com você e tá fazendo isso? Aí ele me mostrou, né? Eram os dois idiotas lá, né? Que treinavam comigo, faixa preta, que inclusive pessoas que eu já tinha discutido, tá? Eu fiquei muito nervosa. Falei, olha, mas por que você não fala para eles? Chama a atenção deles. Aí ele falou pra mim, não, eu tô com medo. Eu vi que ele tava com medo, sabe? Ele tava com receio, sabe? De pressão, essas coisas, né? Eu falei, tá bom. Aí eu já fiquei por aqui, tá? Fiquei por aqui. Porque é o seguinte, existem algumas regras no Aikido que eu não obedeço. Eu não obedeço, tá? Uma delas é que você não pode chamar a atenção do faixa preta. Eu chamo a atenção do faixa preta. Chamo. Se precisar, eu chamo. Eu chamo mesmo, tá? E se você não pode chamar a atenção do sensei, eu chamo a atenção do sensei, tá? Eu chamo a atenção do sensei, sabe por quê? Porque o sensei não é o único, ele não é certo, ele não é totalmente certo, tá? Ele não é dono da verdade, e a gente não vive numa ditadura. Então já tá errada essas regras que
que o vovô Tubarão Branco colocou no livro dele, isso não é, tá? Isso aqui a gente tá na ditadura, entendeu? Eu falo mesmo, se eu vejo uma coisa errada, eu falo. Então, não deu outra, eu fui chamar. Chamei o cara, faixa preta, que tava machucando o pescoço do rapaz, inclusive é um cara que lança todo mundo como se fosse qualquer coisa, tá? É sério. E o sensei nunca falou nada, tá? Nunca falou nada. Vendo ele lançando pessoas e crianças como se fossem bolas de boliche, tá? Nunca falou nada. Bom, mas aquele sensei lá que eu já falei pra você, que vocês sabem, né? Então, eu chamei a atenção dele. Falei, olha, é o seguinte. Você é faixa preta. Você deveria saber que não pode lançar pessoas como se fossem qualquer coisa. E você tá lançando de um jovem, uma criança, como se fosse qualquer coisa. Eu falei, o que você tá aprendendo com Aikido? Falei pra ele. Ele ficou quieto. Faixa preta. Faixa preta, tá? Eu chamo sim. Eu chamo atenção. Eu chamo atenção. Se eu vi coisa errada, eu chamo atenção. Não tenha dúvida. Vocês não tenham dúvida disso. Tá? E respeito as regras, tá? Eu respeito. São eles que não respeitam. Aí eu chamei a atenção dele, desse faixa preta. Ele parou. Parou de lançar o menino daquele jeito. Inclusive parou de me lançar também, porque ele lançava todo mundo daquele jeito, né? Era um dos faixas pretas que tinham lá, naquele dojo sem lei. É aquele que eu fiquei muito tempo. Bom, todos foram horríveis. Todos os dojos de Aikido em que eu estive foram horríveis, né? Horríveis, horríveis, né? É completamente... É horrível. Por eu ter o Budô e o Bushido, é que eu sei que foram horríveis, tá? Realmente foram, né? Então, é isso. Eu chamo atenção, sim. Eu chamo a atenção do sensei. Se eu ver coisa errada no sensei, eu chamo a atenção dele. Aliás, como eu chamo a atenção desse sensei japonês. O sensei japonês, ele veio falar... Ele veio tentar me retalhar meu trabalho, né? No canal, porque eu critico o machismo. Ele se incomodou e ele veio tentar retalhar meu trabalho. Vocês sabem o que eu falei para esse sensei japonês? Eu falei para ele o seguinte, eu falei que a jurisdição dele é dentro do dojo dele. Fora do dojo dele, ele não tem autoridade nenhuma e que eu não devia satisfação nenhuma para ele. Sim. Eu não devia satisfação para ele. Eu sou livre para me expressar e para colocar o que eu quero. Se ele está incomodado, é porque provavelmente eu falei a verdade. Falei para ele. Né? Então, existem regras, gente, que são ditaduras, a gente tem que romper. Existem regras que têm sentido, né? Por exemplo, manter o dojo limpo, né? Manter o respeito dentro do dojo, fazer as reverências, né? Não brigar, não ter ego no dojo. Sim, isso são regras. Agora você, um sensei fazer o que ele quer, desrespeitar você e você não falar nada, jamais, né? O respeito tem que ser dos dois lados. Né? Um faixa preta fazer o que ele quer, lançar uma criança como qualquer coisa, lançar pessoas como qualquer coisa, e você não falar nada? Jamais. Eu falo. Eu falo e estou seguindo as regras do Aikido, tá? Porque o sensei já falava que a gente tem que tratar o quê? Como um bebê recém-nascido. Então, se um cara tá lançando o outro como qualquer coisa, ele já está fora do Aikido. Ele não tá seguindo, né? Então, mas você vai ver, realmente eu passo muito nervoso. Por estudar o Aikido e por ter o Budô e o Bushido, eu passo muito nervoso em dojo de Aikido. Seminários eu não vou, tá? Seminários eu não vou, porque a primeira vez que eu fui, eu passei um nervoso, era uma fogueira das vaidades, os absurdos que eles falavam, entendeu? Ridículo, eles são ridículos, entendeu? Eles não conseguem, né? Realmente é muito triste. É porque... E aí hoje, um sensei falou pra mim, um sensei de Aikido tem que ser, realmente tem que ser. É o mantra. Eles sempre falam as mesmas coisas. É assim, é só rebobinar, tá? Eles são formatados, os senseis de Aikido. Então ele falou o seguinte para mim: ai, Priscila, eu lamento, eu espero que você encontre um dojo que você se identifique. Eu nunca vou me identificar com um dojo de Aikido, nunca. Porque os dojos de Aikido são machistas e eu não sou machista. A gente só se identifica com algo que é igual a gente. Eu tô no Aikido só pela arte, tá, gente? Não é pelas pessoas. Eu não me dou com as pessoas. Né? A gente tem que ser realista. Eu nunca vou me dar bem em dojo de Aikido, tá? O que eu vou tentar fazer é tentar encontrar um dojo que respeite o meu jeito de ser. Eu, na minha, vou, treino e vou embora. Não quero, né? Não quero contato, eu quero desenvolver outra coisa, tá? Eu só quero as técnicas mesmo do Aikido, porque eu quero desenvolver o meu trabalho fora do Aikido, né? Fora do Aikido. Eu não quero entrar na estrutura do Aikido, porque infelizmente a arte está sendo
foi invadida, né, por machistas e gente preconceituosa. Tá, eles estão matando a arte, né? Eu gosto da arte, eu não gosto das pessoas. Então, assim, eles não entendem. Se vocês realmente não entendem, eles conseguem entender. Porque eles estão dentro, são formatados, eles pensam, né? São machistas e pensam, né? Então, esse menino, ele me contou. Ele me contou, inclusive, o que eles falavam dentro do vestiário. É um absurdo. Uma criança de 15 anos ouvindo os absurdos. Ai, que docas, hein? Vestiário masculino, ele me contou que eles falavam mal de homossexual, sabe? Falavam mal de mulher. É um absurdo, como é que pode, né? Ai, que docas terem um nível tão baixo, né? Nesse dojo que eu fiquei muito tempo. Como é que pode, entendeu? E uma criança de 15 anos ouvindo isso. Eu falei pra ele, olha, você não preste atenção nesse tipo de gente. Esse pessoal aí do Aikido, aqui do nosso dojo, eles não sabem nada de Aikido, tá? Me desculpa, não sabem nada, então você não leve em conta. Esse pessoal é fora da realidade, né? Então, assim, e pessoas mais antigas, tá? Eram os piores. Os faixas pretas no Aikido, eles são os piores. Quanto mais dã, pior ele fica, tá? Eu acho que eles não estudaram o livro do Titio Tubarão Branco, que fala o seguinte, que não pode ter ego no Aikido, né? Não pode ser uma fogueira das vaidades, mas se vocês estão duvidando de mim, dê um pulinho no dojo de Aikido. Dá um pulinho lá, vocês vão ver. Vocês vão ver, tá? Então a gente vai falar mais e volto a dizer, realmente, gosto da arte marcial Aikido, mas não por gostar e por ter o Budô e o Bushido em mim, porque eu tive uma educação, né, que traz os valores do Budô e do Bushido. É por isso que eu tenho conflito com o pessoal do Aikido, tá? Com a estrutura do Aikido. Então é isso, gente. Até a próxima, tá? Até a próxima, gente. Olá, pessoal. Então, mais um programa, né? Diário de uma marcial. E eu comecei a falar dessa temática, né? Crianças em dojos, crianças no Aikido. E então, como eu disse para vocês, eu tive uma experiência grande, né? Com esse tema, porque eu treinei em um dojo em que tinha já essa tradição, né? De ter aulas para crianças, inclusive foi um dos dojos que eu tive problemas, tá? Aliás, eu tive problema com os 3 dojos. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que a arte Aikido, ela é muito boa para as crianças, mas eu questiono se eu tivesse filhos, se eu colocaria meus filhos em dojos de Aikido. Eu acho que seria muito complicado para mim, tá? Conhecendo os dojos de Aikido, como eu conheço por dentro, né? E tendo os problemas que eu tive no Aikido, com senseis altamente machistas, com praticantes altamente machistas, e o que eu vi, eu pensaria muito, tá? Eu acho que eu teria um problema de consciência. Eu acho que eu só colocaria os meus filhos no dojo, mas eu falaria para eles que o dojo de Aikido e os senseis de Aikido são muito machistas e que eles deveriam ficar atentos a isso, tá bom? Eu acho que sim, eu poderia até colocar os meus filhos em dojos de Aikido, mas eu teria uma conversa antes com eles e eu colocaria para eles que um sensei de Aikido não é Deus, tá? Que eles precisam aprender a ler. Eu desenvolveria nos meus filhos a reflexão, tá? A reflexão. Eu ia orientá-los, explicar para eles que o mundo marcial é extremamente machista, que eles não deveriam ouvir e que eles deveriam ir lá só para técnica, tá? Eu acho que eu com certeza colocaria isso para eles, tá? Eu colocaria a parte crítica. Eu faria com que os meus filhos tivessem uma visão de autonomia, tá? Que eles fizessem a própria leitura deles e que eles não confiassem em senseis, né? Que eles criticassem senseis, tá? Na verdade, colocaria para eles o que eu penso, né? Eu tenho certeza que os meus filhos seriam uma mini eu, com certeza, tá? Então, meus filhos seriam críticos, não seriam como os aikidokas e os aikidoquinhas que eu vi, que eu fiquei com dor. Eu realmente fiquei com dor das crianças, tá? E dojo, porque eles ficam na mão, né? Na mão, né? De senseis machistas, aquela coisa, aquele antro. Eu vou contar pra vocês um pouquinho por que eu penso assim, tá? Bom, eu contei pra vocês, eu acho o seguinte, o Bushido e o Budô eu tive na minha casa, com meu pai e com a minha mãe, tá? Quem me ensinou Budô e Bushido foram os meus pais.
tá? Eu não tive isso em dojo e nada, tá? E meus pais nunca ouviram falar em Budô e em Bushido. Mas eu tive princípios. Budô e Bushido eu tive na minha casa, né? É isso. O Budô e o Bushido você tem na sua casa, né? Depois você vai desenvolver algo, mas você não vai ter Budô e Bushido em dojos de Aikido. Você pode ter certeza, nem de Aikido, nem de arte marcial nenhuma, tá? Não vai. É possível até que você tenha o anti-Budô e o anti-Bushido nos dojos, porque o que eu vi nos dojos de Aikido e de Ninjutsu foi o anti-Budô e o anti-Bushido. Se eu não tivesse uma formação muito boa, né, moral, ética, que eu tive na minha casa, ainda bem, eu me perderia e eu desenvolveria até valores ruins, tá? Eu entrei em conflito com os senseis que eu tive justamente porque eu tenho o Budô e o Bushido da minha educação em casa. Eu tive uma boa educação, uma boa estrutura na minha casa e justamente por isso eu consegui discernir o quanto os senseis que eu tive são ruins, né? Eu não sei se vocês sabem, eu acho que é muito fácil a gente criticar os outros quando a gente não passou pelo que os outros passaram. Eu tenho certeza que se vocês tivessem passado pelo que eu passei nos dojos de Aikido, vocês nunca mais pisariam num dojo de Aikido. Tenho certeza absoluta. Dificilmente uma pessoa pisaria, tá?